amigos, e bem-vindos ao primeiro Drops do Cook, Horror da Hammer. Mensalmente intercalando com os drops sobre gibis, eu vou bater um papo com vocês sobre os filmes de horror da Hammer, o estúdio britânico que ficou famoso entre as décadas de 50 e 70 com suas versões para os clássicos do terror como Frankenstein, A Múmia e o Lobisomem. Sempre com grandes atores e uma inventividade brilhante, os filmes da Hammer se tornaram clássicos, ajudando a redefinir o gênero para uma nova audiência, por terem sido as primeiras versões desses clássicos personagens a cores. Nem só de monstros vivia a Hammer, com muitas produções originais que também se destacaram pelas mesmas qualidades. Mas para começar a falar dos filmes da Hammer, eu escolhi a adaptação de Drácula, de Bram Stoker. Estrelado por Peter Cushing como Professor Van Helsing, Drácula teve outro elemento que o tornou tão emblemático: o ator Christopher Lee, no papel título. Sua interpretação foi tão marcante que passou a servir como parâmetro para todos que vieram depois dele, servindo inclusive como base para o gibi Tomb of Dracula da Marvel. O clima do filme é espetacular. Passando-se no século XIX, isso garantia fotografia de horror gótico que influenciou todas as produções que vieram depois. Castelos escuros, florestas enevoadas e vilarejos pobres ajudavam a dar o tom da produção, muito próximo do que havia sido idealizado por Bram Stoker em seu romance. O filme, contudo, não segue à risca o que foi escrito no livro e tinha uma preocupação a mais: se distanciar do filme do Drácula, feito nos Estados Unidos pelo estúdio Universal, estrelado por Bela Lugosi em 1931. Como parte do acordo de distribuição, a Hammer deveria fazer um filme diferente o suficiente para não ser confundido com o remake. Assim, a Universal aceitava distribuir o filme no resto do mundo. O que temos então é um clássico, com muitas cores, trilha sonora inspirada de James Bernard, a clássica sequência de abertura com o sangue brilhante de tão vivo, pingando sobre o caixão de Drácula, atuações marcantes e belas mulheres, outra marca registrada do estúdio. Drácula recebeu nos Estados Unidos o título Horror of Dracula, para ajudar a evitar confusão, e O Vampiro da Noite no Brasil. Nele, Jonathan Harker viaja aos Montes Cárpatos para tentar destruir Drácula e impedir que sua maldição se espalhe pelo mundo, mas acaba atraindo o vampiro para sua noiva, Lucy. Com isso, cabe ao professor Van Helsing a missão de impedir que a praga de Drácula se espalhe pelo mundo. Mesmo tendo poucos minutos em cena e menos de 20 falas, Christopher Lee criou um Drácula realmente assustador, memorável, fleumático, nobre e sedutor. Bela Lugosi era muito suave no papel. Lee é gigantesco, se comporta como um lorde, mas é uma besta fera enjaulada. Ele repulsa e atrai na mesma medida, fazendo assim suas vítimas, quebrando suas vontades e subjugando seus frágeis corações. Já Cushing é um herói clássico, leve de bom humor, mas com a nobreza inata de quem está disposto a se sacrificar por um bem maior. O diretor Terence Fisher não deve ter tido trabalho nenhum com esses dois gigantes, podendo focar sua atenção para cenas todas muito bonitas e bem contidas, e em fazer o roteiro caber de maneira enxuta e linear ao longo dos 81 minutos de filme. Algo impensável nos dias de hoje, mas quando se tem talento, o tempo não é problema para contar uma história. Os coadjuvantes também se saem muito bem. Melissa Stribling como Mina, Carol Marsh como Lucy, Janina Fey como a jovem Tanya, John Van Helsing como Jonathan Harker e Michael Gove, que a gente se lembra dos filmes de Batman de Tim Burton, no papel de Alfred, o mordomo. O modesto orçamento para a época, 81 mil libras, garantiu que a produção levasse apenas 25 dias. O acordo com a Universal não ajudou muito o filme nos Estados Unidos, mas garantiu uma renda de mais de 300 mil libras. Criticado na época de seu lançamento pela violência considerada gratuita, o filme tem um final brilhante e dramático. A maquiagem e os efeitos especiais garantiram uma cena espetacular, com Drácula sendo destruído e lentamente se consumindo diante dos olhos de Van Helsing e dos espectadores.
O resultado é um dos mais arrepiantes momentos na história do cinema de terror. Drácula até hoje é considerado a obra-prima da Hammer e um filme genial, mesmo para os padrões atuais. Todos os principais elementos do mito dos vampiros estão ali, e cada ator garante que jamais esqueçamos o horror e a genialidade de cada cena, cada grito, cada gota de sangue. O legado de Drácula é eterno, mas esse filme é o ponto de ruptura entre o passado e o presente. E não importa quantas versões sejam feitas, todas elas se curvarão diante de Drácula da Hammer. Continue com a gente. E até mais.